No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 7 segredos dos judeus que ninguém te conta. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Eu sou o Robson Andrade e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 7 segredos dos judeus que ninguém te conta. Todo mundo já deve ter ouvido falar que é difícil ver, muitas vezes eu mesmo já ouvi falar um pouco a respeito de que dificilmente vemos uma pessoa que é da religião judaica, os judeus assim de uma forma geral falando, que não é bem sucedido em algo, seja um empresário de sucesso, um cientista, um doutor, ou seja lá qual for o sentido, principalmente na questão financeira, que não seja bem sucedida. E é verdade, uma boa parte das pessoas que são bem-sucedidas, empresários milionários que existem no mundo, uma boa porcentagem dessas pessoas são de origem judaica. E o que os judeus têm de tão diferente muitas vezes de outras pessoas? Apesar de parecer que existe uma diferença, a diferença está principalmente na questão habitual, o hábito, a forma de que os judeus veem a vida, principalmente o dinheiro, o seu dinheiro, as coisas como eles dominam seus negócios, é mais voltada para a questão habitual mesmo, né? Nem tanto religiosa, mas a cultura em si dos judeus, a cultura judaica, eles têm um formato diferente de levar a vida, um formato diferente de ver e de perspectivas que eles procuram sempre. Uma coisa que eles sempre estão procurando a todo momento, durante toda a sua vida, é simplesmente a questão de prosperar. Dificilmente você vê um judeu, vamos se dizer, que não tem uma boa condição financeira, que não tem uma boa casa, um carro bom, ou uma empresa, ou que seja bem sucedido. Vai acontecer também de não ter, é claro, mas a maioria dessas pessoas tem uma condição financeira totalmente diferente da realidade de muitas pessoas. E é sobre esses 7 segredos, que por muitas vezes parece até ser bem simples, que nós vamos falar no vídeo de hoje. O primeiro segredo que os judeus adotam é o pensamento de aprendizado. Eles vivem em constante aprendizado. Os judeus gostam e sabem que a questão de sempre viver aprendendo algo novo, estudando, seja de qual forma for, é através de uma leitura, é através de contato com outras pessoas que já obtiveram sucesso, é o que fortalece o seu pensamento. E é importante até para nós também, para qualquer pessoa, que nós temos que aprender sempre. Afinal, o mundo ele anda em uma velocidade altíssima e totalmente, muitas vezes, difícil de acompanhar. A tecnologia tá aí, tem muitas coisas que todo dia surgem como novidade e, querendo ou não, o nosso modelo muitas vezes tradicional de estudar, a forma tradicional de que aprendemos na escola, né, melhor dizendo, não é o suficiente. Afinal, eu, por exemplo, fazer uma faculdade, eu tenho um curso técnico, ou seja lá qual for o tipo do objetivo, não é garantia de que eu seja bem sucedido, pois o tempo passa, as coisas vão se atualizando e a gente precisa estar buscando essa atualização constante. Então, o primeiro segredo é sempre buscar aprender. Temos que viver em aprendizado sempre, durante a nossa vida inteira. Já existe até a frase, né, que a vida é um eterno aprendizado, e realmente faz sentido, seja para qual ele for o objetivo, seja na situação financeira, quanto em outras situações do âmbito social. O segundo segredo é que os judeus sempre procuram ser empreendedores, ou seja, você tem que procurar ser empreendedor. Mas o que seria empreender? O que seria ser empreendedor? É você se livrar um pouco dessa bolha de que você só pode ser bem sucedido se você tiver um bom emprego, ou se você fizer uma faculdade, igual eu acabei de citar um pouco antes, para que você tenha uma vida melhor e seja mais bem sucedido, né? Pois muitas vezes ser bem sucedido para muitas pessoas é simplesmente ir trabalhar e voltar e receber no final do mês um bom salário. Mas o que diferente disso que as pessoas judaicas imaginam é que, por que não, ao invés de trabalhar, eu procurar e criar coisas para ele mesmo ser dono? Por exemplo, ao invés de eu ficar preso somente a um trabalho, por que eu não procuro entender o que está acontecendo ao meu redor e crio um negócio? O empreendedor é aquele que traz algo novo. Empreender é isso. Empreender é você sempre estar criando algo novo para melhorar o que tem em sua volta, para melhorar a vida de alguém ou para facilitar a vida de alguém. Como, por exemplo, as coisas que sempre chegam, um aplicativo novo, uma empresa que tem um propósito, um objetivo um pouco diferente, um banco, por exemplo, com uma proposta diferente dos que é comum de se observar. Isso é ser empreendedor. É você procurar sempre inovar e transformar isso em um negócio. O terceiro segredo que os judeus também praticam é o de guardar o seu dinheiro. Não é só investir o seu dinheiro, né? Aplicar o seu dinheiro como uma forma de obter melhor performance, mas sim de guardar por uma questão de segurança, pois não dá para esperar acontecer algo de ruim e que eu precise, por exemplo, de dinheiro no momento imediato para resolver e eu não tenha nada, simplesmente ficar com as mãos abanando. Pois, como um exemplo bem fácil de você entender o que eu tô querendo dizer, se você não tinha nenhuma reserva, por exemplo, na pandemia agora que tem quase 20 milhões de pessoas desempregadas e a maioria delas não tinham nenhuma condição estabilizada antes da pandemia chegar e muito menos depois, e a maioria dessas
pessoas também não tinham uma reserva, não tinham um centavo sequer guardado para poder suprir algum tipo de necessidade, algum tipo de problema que acontecesse. Então, o fato dos judeus estarem sempre preparados para algo assim se acontecer é nesse aspecto. Ou se, por exemplo, você tem seu filho adoece e você não tem de onde tirar dinheiro, porque simplesmente você não tem o hábito de guardar, ou você não tem o costume de guardar dinheiro, simplesmente porque às vezes você acredita que é melhor eu gastar hoje do que pensar no amanhã, porque o amanhã o que nos aguarda é só a morte, o que não é verdade. Então são coisas assim que levam os judeus a pensar em guardar dinheiro, não só para investir, mas guardar como uma forma de segurança, algo que também que deve ser levado como aprendizado para as pessoas. Não dá para pensar em dinheiro só quando o dinheiro realmente for necessário e tiver escasso, né? O dinheiro já é escasso para qualquer um de nós. Imagine então ser escasso de toda forma e você precisar tanto de pouco, às vezes do mínimo, e não ter, até por questão dos seus hábitos e não por falta, né? Pois ganhar dinheiro é diferente de você mantê-lo em suas mãos. Ganhar todo mundo ganha, todo mundo, a maioria trabalha e recebe, mas e aí? Quanto do que você recebe você mantém em mãos ou na sua conta? Muitas pessoas não mantêm nem 1% disso. O quarto segredo é a questão de procurar sempre fazer o seu melhor. Os judeus vivem procurando sempre fazer o seu melhor, e isso não está só relacionado ao trabalho, não está só relacionado a ser um bom trabalhador, uma pessoa bem sucedida trabalhando, fazendo tanto na questão de emprego quanto no momento de você cuidar da sua própria empresa. É fazer o seu melhor em qualquer tipo de coisa que for, até num simples gesto de humanidade, num simples fato de você fazer uma comida, por exemplo, de você ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser um bom amigo, seja lá qual que for o aspecto, por mais simples que seja, você deve sempre procurar fazer bem feito, fazer com maestria, né? E não simplesmente fazer de qualquer jeito, pois para fazer de qualquer jeito, o mundo já tem muitas pessoas que já fazem de qualquer jeito. O quinto segredo é que os judeus têm união. Você pode dar uma pesquisada e ver que o povo judeu, a maioria deles são unidos. Quando alguém, por exemplo, fala de criar um negócio diferente, de criar uma empresa, de abrir um negócio ou empreender em qualquer tipo de coisa que seja, o convívio das pessoas que ele tem à sua volta, que tem um conhecimento elevado, provavelmente vão ajudar. Eles ajudam de todas as formas, muitas vezes financeira, mas também através de conselhos, através de ensinamentos. Os judeus se autoajudam dessa forma. Então, eles vivem em um cenário onde a maioria deles procuram ser bem-sucedido e eles também se autoajudam, coisa que dificilmente você vê. Afinal, se você está na beira de um buraco, muitas pessoas vão te ajudar a descer pelo buraco abaixo, né? É muito difícil alguém te estender a mão para que você saia do buraco. Talvez ela venha te chute para você cair de vez. Dificilmente vai ter alguém estendendo a mão para você quando você precisar. Essa é a nossa realidade e não há como se negar isso. Se torna cada vez mais habitual. A nossa sociedade, ela evolui, mas ela está evoluindo de uma forma quase que retrógrada. O sexto segredo é sobre ter humildade. Uma coisa que os judeus levam muito a sério, o princípio da humildade. Pois ser humilde não é ser pobre, né? Igual muitas pessoas interpretam. Ser humilde, por exemplo, é você saber reconhecer que você não é melhor que ninguém, muitas vezes por você estar bem vestido, por você ter uma boa casa, um bom carro, ou que você também não é pior, porque você não tem essas coisas, porque muitas vezes para você não é tão relevante mostrar para a sociedade, mostrar para quem tá com você de que você tem. Ser humilde é mais ou menos nesse aspecto, é você não se auto-intitular melhor que ninguém porque você tem bens ou que você tá vestido com ouro, com a prata, e isso não vai te fazer melhor que ninguém, até porque no princípio e no final de tudo, todos nós vamos para o mesmo lugar e todos nós temos o mesmo fim. A humildade é o que transforma qualquer pessoa. Você pode ter tudo, você pode ser a pessoa mais rica do mundo, você pode ter tudo aquilo que você deseja simplesmente por um estalar de dedos, mas será se você tem humildade bastante? É algo que os judeus sempre levam em prioridade, é a questão da humildade. E o sétimo conselho é a questão da reputação. Os judeus procuram sempre ter zelo pela sua reputação, pois mais importante do que você fazer o bem é você ser lembrado pelas suas boas atitudes. Se você, por exemplo, leva uma vida de fazer coisas ruins para as outras pessoas, um dia pode ser que você não esteja mais aqui e você vai ser lembrado. E aí é que tá. Por qual motivo você quer ser lembrado na vida de outras pessoas? Porque você foi uma pessoa honesta, uma pessoa boa, uma pessoa que fez coisas para às vezes mudar a vida de outras pessoas, ou você quer ser lembrado por ser uma pessoa ruim, plantou e fez pessoas colherem o mal à sua volta? Eu acho que é mais interessante você muitas vezes ser lembrado de forma positiva, né? Pois se você é bem falado, por exemplo, na sua casa, no meio dos seus amigos, e muitas vezes não falam tão bem assim de você, ou se você também no meio de trabalho, você é lembrado por ser uma pessoa esforçada, por ser uma pessoa que tem um desempenho bom, você também, quando, por exemplo, se você sair dessa empresa, desse local de trabalho, você não vai ser esquecido, pois você deixou a sua marca naquele lugar. Então a vida, ela também é feita de coisas assim. O que vale mais você ser lembrado, por exemplo, depois da minha morte? Ser lembrado por ser uma boa pessoa, por ter humildade, por ter caráter, ou pelo contrário disso, por ser mau caráter e não ter humildade alguma e nem respeito por ninguém? Coisas que são importantes as pessoas sempre refletirem, pois vivemos em uma sociedade muitas vezes complicada,
né? E se torna cada vez mais complicadas. O exemplo é tudo que a gente vê aí na internet, na TV, o quão difícil é plantar o bem, o quão difícil é você ser uma pessoa boa. Parece um obstáculo que tem à sua frente, pois tudo que tá te cercando mostra só coisa negativa, mas que nem sempre somos obrigados a ser o que os outros são. Cada um de nós tem algo especial aí pro mundo, para as pessoas que estão próximas da gente e que, querendo ou não, em algum momento alguém sim não vai querer te admirar pelo que você é, mas se você também for uma pessoa boa, você vai ter pessoas que vão te admirar. Isso é inegável. Bom, é isso, pessoal. Antes de mais nada, eu só queria pedir para que você se inscreva no canal, você ative suas notificações e, se puder, também compartilhe com seus amigos, com as pessoas próximas de você. Até a qualquer momento.